Questão 38. Encontre a equação da reta tangente à curva no ponto dado. Encontrar a equação da reta tangente ao gráfico de f, né, no ponto de coordenadas 1 e 0. Novamente, a observação. Eu gosto de escrever f de x, o livro aí está escrevendo y, tá? Mas escrever y ou f de x é a mesma coisa. Então vamos lá. A equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas a e f de a é dada por y menos f de a igual a f' de a que multiplica x menos a. No caso aqui, o a é 1. Aqui está o a, ó. O a é 1. E o f de a é 0. Já vamos substituir esses valores aqui, ó. Então vai ficar y menos o f de a, que é 0, igual a f' de a, ou seja, f' de 1, que multiplica quem? X menos a, ou seja, x menos 1. Bom, então conforme você está observando, a gente precisa calcular f' de 1, a derivada da função f no ponto x igual a 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui na função f e vamos derivar essa função. Só que, a fim de usar a regra da potência, eu tenho que escrever essa raiz aqui na forma de uma potência. Dessa maneira, o f de x fica sendo igual a x menos o raiz de x é x elevado a meio. Para transformar a raiz em potência, basta usar essa relação. Ó. Raiz de índice P de A elevado a Q é A elevado a Q sobre P. Tá? Ou seja, basta pegar o índice da raiz e colocar como denominador do expoente. Foi o que eu fiz. Né? Peguei o índice da raiz, que é 2, coloquei como denominador do expoente, que é 1. Então fica x elevado a 1 meio. Pronto, agora sim eu posso usar a regra da potência e derivar essa função. A derivada dessa função vai ser f' de x igual. A derivada da função identidade é 1. Menos, aqui usando a regra da potência, o que eu devo fazer? Esse expoente passa multiplicando para frente da função, meio, x elevado a meio menos 1, diminui 1 no expoente. Então, f' de x vai ser igual a 1 menos. Aqui vamos fazer direto, ó, menos 1 meio vezes x elevado a, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 1 meio. Bom, aqui está a função derivada, né? O que eu devo fazer agora? Substituir o x aqui por 1, porque eu quero o f' de 1, tá vendo? F' de 1. Então, eu vou substituir o x aqui por 1. F' de 1 vai ser igual a 1 menos 1 meio elevado a 1, vezes, melhor dizendo, vezes 1 elevado a menos 1 meio. Ora, 1 elevado a qualquer expoente, pessoal, é sempre 1. Então, aqui vai ficar assim, f' de 1 é igual a 1 menos meio vezes 1 dá meio. E aqui a gente faz direto agora, ó. 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. 1 meio, pronto. F' de 1 é igual a 1 meio. Então, você volte para cá. Onde tiver f' de 1, você coloca 1 meio. Vai ficar y menos 0 dá y, igual f' de 1 é 1 meio, que multiplica x menos 1. Pouco mais, y vai ser igual. Meio vezes x dá x sobre 2. Depois meio vezes menos 1 vai dar menos meio. Pronto. O que é y igual a x sobre 2 menos meio? É a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas 1 e 0. Além disso, o problema está pedindo para a gente ilustrar isso graficamente. Então vamos fazer isso. Olha só, já estou aqui com o GeoGebra aberto e vou entrar com a função f. A função f de x, que é x menos raiz quadrada de x, né? F de x igual a x menos raiz quadrada de x. Tá aí a função f. F de x igual a x menos raiz quadrada de x. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar o ponto de coordenadas 1 e 0, o ponto de coordenadas 1 e 0, porque eu quero a equação da reta tangente no ponto de coordenadas 1 e 0. Vamos lá. Vamos colocar aqui 1 e 0. Tá ali o ponto. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar aqui, né? O programa vai desenhar a equação da reta tangente ao gráfico de f aqui nesse ponto de coordenadas 1 e 0. Para isso a gente faz assim, ó, você vem aqui, ou aqui, né? Isso, ó, reta tangente, tá vendo?
vou clicar na função e vou clicar no ponto. Quando eu clicar na função e em seguida clicar no ponto, o programa vai desenhar a reta tangente. Ele desenha a reta tangente e apresenta aqui à esquerda a equação da reta tangente e todo mundo vai torcer para que essa equação seja x sobre 2 menos meio, não é verdade? Então vamos fazer isso, hein? Ó, então, reta tangente, estou clicando na função, vou clicar no ponto. Tá aí a equação da reta tangente, tá vendo? Ó, vem para cá, olha aqui sua equação. Y igual a x sobre 2 menos 1 meio. X sobre 2 ou 0,5x é a mesma coisa, tá? E aqui, menos 1 meio ou menos 0,5 também é a mesma coisa, tá? Então tá aí. A equação da reta tangente é o gráfico de f no ponto de coordenadas 1 e 0 e a ilustração gráfica. Excelente!